Compartilhar para vencer concursos públicos, aqui João Carlos Espíndola. Continuando aqui a gravação do decreto 3048 de 99, o decreto que regulamenta a Previdência Social, agradecendo aí ao professor Harleson Fonseca por ter autorizado, que a utilização do seu PDF, porque foi ele que elaborou aqui esse PDF simplificado do decreto 3048 de 99. Então, professor Harleson, muito obrigado pela autorização. E nós paramos na última gravação aqui, pessoal, do trabalhador avulso, tá bom? Então vamos lá. Considera-se trabalhador avulso o sindicalizado ou não que preste serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos do disposto da Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, ou do sindicato da categoria. Então, para que seja trabalhador avulso, é necessário que haja aí essa intermediação, e ela é obrigatória, do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria. Então ele é trabalhador avulso, sindicalizado ou não, porque ele não precisa ser sindicalizado. Precisa da intermediação obrigatória, mas do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados à empresa, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos da Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, ou do sindicato da categoria, assim considerados. Então, vamos lá, agora ele vai destrinchar, ele vai dar aqui um monte de exemplos de trabalhador avulso. Nesse momento, 1h17. Eu agradeço muito pela audiência e deixa aí o seu like, o seu joinha, porque isso ajuda muito, viu? Obrigado mesmo. Vamos lá. O trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação e bloco. Este é um trabalhador avulso. O trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. O trabalhador em alvarenga, que é a embarcação, ele até explica aqui, que é embarcação para carga e descarga de navios. Este é um trabalhador avulso. O amarrador de embarcação, o ensacador de café, cacau, sal e similares. O trabalhador na indústria de sal, de extração de sal. O carregador de bagagem em porto. O prático de barra em porto. O guindasteiro e o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos. E exerce atividade de movimentação de mercadorias em geral em áreas urbanas ou rurais, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, nas atividades de... Então tá aqui. Aquele que nós vimos lá de cima, pessoal, é o trabalhador avulso que atua nos portos do Brasil, né? Esse aqui, ele já vai trabalhar pelo sindicato da categoria, com a intermediação obrigatória do sindicato da categoria, tá bom? Sindicalizado ou não, porque quando fala assim, sindicalizado ou não, e com a intermediação obrigatória do órgão gestor da categoria, com a intermediação do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria, não quer dizer que a pessoa é sindicalizada de forma obrigatória, tá? A pessoa às vezes nem é sindicalizada, mas há essa intermediação do órgão gestor de mão de obra. Vamos lá. Então, aquela primeira definição era para esses casos aqui que deu: o trabalhador na indústria de extração de sal, carregador de bagagem em porto, prático de barra em porto, o guindasteiro, o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos,
São todos exemplos de trabalhadores avulsos aí que têm intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra. Agora veremos os trabalhadores avulsos que têm a intermediação do sindicato da categoria. Olha lá. Exerça atividade de movimentação de mercadorias em geral, em áreas urbanas ou rurais, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, nas atividades de... Aí tem aqui, 1. Cargas e descargas de mercadorias a granel e ensacados, costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação. Pessoal, são exemplos, tem um monte aqui. Operação de equipamentos de carga e descarga, pré-limpeza e limpeza em locais necessários às operações ou sua continuidade. Então, todos esses exemplos aqui, a pessoa faz uma paletização, uma ova e desova de vagões, carga e descarga em feiras livres e abastecimento de lenha em secadores e caldeiras. Lá no Maranhão eu lembro que tinha os estivadores, sabe? Aquelas pessoas que chegava aquele carro, né? Chegava lá um carro e aí chegava aquele monte de homem para carregar aquelas mercadorias ali daqueles caminhões, daqueles carros para dentro dos armazéns, para dentro daqueles comércios que tinha ali. Eu lembro disso, chamava de estivadores. Eu lembro disso, né? Que é justamente isso aqui, né? E inclusive, inclusive, pessoal, o próprio decreto aqui, ele vai trazer mais para frente o significado, né, dessas palavras, capatazia, estiva, mais para frente, beleza? Vamos lá, segurado especial. Quem é segurado especial? Como segurado especial nós temos a pessoa física, residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural, ou próximo que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de... É que aqui, pessoal, ficou difícil de ler ali, mas eu já vi onde eu tô. Vamos lá. Como segurado especial. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Aí, acho que agora melhorou. Só que não, porque aumentou muito. Deixa assim mesmo. Como segurado especial. A pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural, ou próximo que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de a. Produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgado, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade. Então ele pode ser o próprio proprietário, um usufrutuário, que usufrui ali, né, dos direitos ali daquela terra. Pode ser um possuidor que tem a posse, mas não é o proprietário. Pode ser um assentado, por exemplo, do INCRA. Um parceiro que trabalha ali em regime de parceria, um meeiro. O meu pai cuidava muito de roça de meia, que chamava na época que eu era criança, roça de meia, né? Metade do que dava na roça era do meu pai, e a outra metade era do dono do terreno, né? O outorgado, o meeiro, o outorgado, comodatário ou arrendatário rurais que explore atividade. Atividade 1. Agropecuária em área contínua ou não, de até 4 módulos fiscais. Porque nós já vimos que se essa área passar de 4 módulos fiscais, aí ele é um contribuinte individual. 2. De seringueiro ou extrativista vegetal. Aqui não pode ser extrativista mineral, porque se for um extrativista mineral, pessoal, ele será um contribuinte individual, que é o garimpeiro. Aqui não é o garimpeiro, tá bom? De seringueiro ou extrativista vegetal, na coleta e extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis e faça dessas atividades o principal meio de vida. Lá no norte, eu morei no norte, lá no Amapá, tem aquele pessoal que retira açaí dentro do mato, né? Vai lá dentro do mato lá, não é assim uma plantação específica de açaí, sabe? Não é isso.
porque hoje em dia, com a explosão de açaí que teve, né, existem plantações mesmo de açaí específica, plantações ali que foram cultivadas para o comércio. Mas lá no norte, lá no Amapá, onde eu morava, lá no Maranhão também, porque eu sou maranhense de nascimento, e tenho muito orgulho do meu estado, Maranhão, né? Apesar de não estar lá por outras questões, né? Beleza. Lá no Amapá, lá no Maranhão, no Pará. Então as pessoas, elas extraem o açaí lá de dentro da mata, de dentro da floresta. É isso aqui, ó, de seringueiro ou extrativista vegetal, na coleta e extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis, e faça dessas atividades o principal meio de vida. O pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. Então, o pescador ou aquele que é assemelhado a pescador este também é considerado aqui, ó, um segurado. Cadê aqui? Onde que eu estou? Um segurado especial, tá? O pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. O decreto vai trazer aqui os casos da pessoa que é assemelhado a pescador, por exemplo, aquele que limpa o peixe, aquela pessoa que conserta uma rede de pesca e por aí vai. O cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos, olha, filho maior de 16 anos, não é o filho maior de 14 anos, ou a este equiparado do segurado de que tratam as alíneas A e B desse inciso. Essa linha aqui, ó, o produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor assentado, de seringueiro, né? B, pescador artesanal ou a este assemelhado. A linha A fala do produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado. A linha B fala o pescador. Então, a linha C fala o cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, ou seja, do produtor e do pescador, que comprovadamente tenham participação ativa nas atividades rurais ou pesqueiras artesanais, respectivamente, do grupo familiar. Vamos continuar aqui, ó. Parágrafo 1º. O aposentado pelo regime geral de previdência social que voltar a exercer a atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata este regulamento. Então, o aposentado que voltar a exercer a atividade remunerada abrangida pelo RGPS, não é aquele aposentado que está aposentado pelo regime geral de previdência, e aí significa que vai ter desconto sobre a sua aposentadoria. Não é isso, tá? Sobre aposentadorias e pensões do RGPS, não tem desconto. Aqui é quando o aposentado ele volta a exercer uma atividade remunerada. E sobre esta atividade, não sobre a sua aposentadoria, vai ter desconto. Parágrafo 2º. Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação de emprego. Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades anônimas. Então o cara ou ele foi contratado para ser um diretor empregado, e aí ele será um empregado do regime geral de previdência social, ou ele já era um funcionário, um colaborador, que foi promovido para ser o diretor daquela sociedade anônima. Então veja bem, perdão aqui pessoal, bati aqui. Ou ele foi contratado, então ele já foi contratado para ser um diretor, ele já começou por cima. Ou ele já era um colaborador, mas não o diretor, e foi promovido a diretor. Considera-se diretor empregado aquele que,
participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação de emprego, a subordinação, a sociedade anônima, a remuneração, a onerosidade, né, que é mais ou menos a mesma coisa, a não eventualidade, e etc. Tem as características ali da relação de emprego. Considera-se diretor não empregado, participando ou não do risco econômico do empreendimento, aquele que seja eleito por Assembleia Geral dos Acionistas para cargo de direção das sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de emprego. Então, o diretor não empregado, que inclusive é um contribuinte individual, ele não mantém aquelas características inerentes à relação de emprego que mantém o diretor empregado. Mas é só a gente pensar assim, o cara, ele é um diretor empregado. O que ele é? Qual tipo de segurado é o diretor empregado? A palavra já está dizendo, né? Diretor empregado. Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual, aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa. Por exemplo, eu sou operador de empilhadeira numa empresa. A minha atividade, ela está relacionada diretamente com as atividades normais da empresa, porque lá onde eu trabalho precisa de operador de empilhadeira para subir pallet, para descer pallet, para movimentar carga, precisa. Agora, e lá também tem um eletricista, que embora seja um eletricista, ele é um eletricista segurado, empregado, porque ele está lá todo dia, de forma não eventual, ou seja, de forma contínua, rotineira, fazendo ali os trabalhos da empresa, contratado pela própria empresa, não é nem terceirizado, pela própria empresa. Empregado. Agora, suponhamos, e acontece de vez em quando tem uma alta demanda de serviços lá, eu já vi que ele liga para outros eletricistas e fala assim, eu preciso de uma força aqui hoje. Aí outros eletricistas vão lá ajudá-lo. Aí, meu amigo, esses outros é que serão enquadrados como contribuintes individuais. Mas ele não, ele é um segurado empregado, por causa dessas características da relação de emprego. Porque ele está lá todo dia. Ele é registrado pela própria empresa que eu trabalho. Entende? Ele é carteira assinada, então ele é um segurado empregado. Então é diferente da não eventualidade, porque no caso dele é uma relação contínua de trabalho. Ele está ali todo dia. E inclusive muito dificilmente ele falta, muito dificilmente. Quando ele falta acontece alguma coisa ali, porque não é normal ele faltar, porque tem gente que falta tanto, né, que você já fala assim, é normal. Ele não falta. Então ele é um segurado empregado. Então veja bem, a não eventualidade, né, é que faz com que a pessoa, por exemplo, seja um contribuinte individual. Por exemplo, um eletricista que de forma eventual, né, não eventual. Deixa eu falar para você aqui. A não eventualidade, ou seja, a continuidade, aquele serviço prestado de forma rotineira, todo dia, de forma contínua, a não eventualidade é que faz com que a pessoa seja um segurado empregado. O contribuinte individual é aquele que presta serviço de forma eventual, ou seja, ele vai ali de vez em quando. Precisou ali fazer alguma coisa, ele vai lá. Mas ele não tem aquela relação de emprego, aquele vínculo com a empresa. Então, entende-se por serviço prestado em caráter não eventual, aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa. Parágrafo 5º. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família, olha aqui, regime de economia familiar,
atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência. Então, o regime de economia familiar tem essa característica de ser indispensável à própria subsistência da família e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, que é o que eu já fui então um dia, né? Um segurado especial do regime geral de previdência social, juntamente com os meus pais, porque a partir dos 16 anos ali eu trabalhei também com os meus pais na roça. Trabalhei antes e trabalhei depois também, dos 16 anos. E meus pais, eles não tinham empregados permanentes. Era eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos na roça, em regime de economia familiar, em condições de mútua dependência e colaboração, em que um dependia do outro e colaborava para que a roça desse ali seus frutos, né? Entende-se como auxílio eventual de terceiros, o que é exercido ocasionalmente em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração. Entende-se como auxílio eventual de terceiros, o que é exercido ocasionalmente em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto na linha A do inciso 6 do caput, entende-se por... Aqui ele está falando do trabalhador avulso. O decreto tem uma leitura dificílima por causa disso, porque ele fica fazendo menção a outros artigos que você já leu, a outros incisos, a outras alíneas o tempo todo. Então, é uma leitura difícil. Mas vamos lá, ó. Para efeito do disposto na linha A. A linha A era essa aqui, ó. A linha A. Aqui, ó. Mas era a linha A do inciso 6 aqui, ó. A linha A do inciso 6, ó. Desculpe aqui, deixa eu apagar aqui. Nossa, não consegui pegar aqui. Agora eu peguei. Ó. A linha A do inciso 6. Aqui, ó. Tá vendo? A linha A do inciso 6 é o trabalhador avulso, aquele sindicalizado ou não, que presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados, sem vínculo empregadício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos do disposto na Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, ou do sindicato da categoria, assim considerados. Aí tem um termo aqui, ó, capatazia. Tá vendo? Tem esse termo aqui, ó, capatazia. E é esse termo que ele vai destrinchar, capatazia. Aí aqui também tem o trabalhador de estiva aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, trabalhador de estiva. Que ele vai falar o que é. Beleza? Então vamos lá embaixo lá, ó. Para efeito do disposto na alínea A, no inciso 6 do caput, entende-se por capatazia. É a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendidos o recebimento, a conferência, o transporte interno, a abertura de volumes para a conferência aduaneira, a manipulação, a arrumação e a entrega e o carregamento e a descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário. Estiva. Estiva é a atividade de movimentação de mercadoria nos convéses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga das mesmas, quando realizados com equipamentos de bordo. Conferência de carga é a contagem de volumes, anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem,
conferência do manifesto e demais serviços correlatos nas operações de carregamento e descarga de embarcações, conserto de carga, o reparo e a restauração das embalagens de mercadoria, nas operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição. Vigilância de embarcações é a atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadoria nos portalós, rampas, porões, convéses, plataformas e em outros locais da embarcação. E bloco, a atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo o batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monta e serviços correlatos. Então, aqui ele deu algumas daquelas definições que nós vimos lá. O que é estiva? O que é capatazia? É verdade? Eu nunca vi isso aqui cair em prova, mas está aqui no decreto. É bom dar uma lida, não é verdade? Pessoal, olha, eu vou fazer aqui uma pausa para o vídeo não ficar muito longo e aí a gente continua no próximo vídeo, beleza? Grande abraço.